Então, mais uma vez estamos aqui reunidos e, como sempre, vamos agradecer ao Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, sabedoria, justiça e amor, aos bons espíritos que dirigem os nossos encontros, que possamos ter uma reunião proveitosa e que aqueles que não puderam hoje comparecer também sejam envolvidos por essas boas vibrações. Em teu nome, Senhor, iniciamos a reunião desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Isso. Inshallah, em árabe, Inshallah, assim seja. Inshallah, isso aí. Bem, hoje temos a satisfação de contar com a presença do Dr. Adélcio Machado dos Santos, que vem apresentar o tema Islã para o nosso conhecimento. E, de início, eu vou aqui ler alguma coisa do seu currículo. O, o Adélcio ele é teólogo, cientista da religião, com expertise em islamologia e ensino religioso. É doutor e pós-doutor em engenharia e gestão do conhecimento pela UFSC, pós-doutor em gestão do conhecimento também pela mesma universidade. Bacharel em teologia e licenciatura em ciências da religião. O núcleo temático de estudo envolve as linhas de pesquisa, desenvolvimento de sociedade, estudos culturais e filosofia da interdisciplinariedade. É ex-reitor e coordenador de curso, vogal de comissão própria de avaliação e núcleos docentes estruturantes e colegiado de curso. Integrou os conselhos estaduais de educação, cultura e desportos em Santa Catarina. Ele trabalhou na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Contas, na Secretaria de Estado da Educação e Secretaria de Estado da Fazenda. É avaliador científico de projetos, eventos, editoras e periódicos. Consultor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação, Banco Nacional de Itens, Conselho Nacional, não, Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina e Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. É vogal de diversas instituições que eu não vou ler aqui porque é muita coisa. E ele já escreveu 65 livros, 165 capítulos de livros e 424 artigos científicos. Bem, para conhecermos melhor aí o que o Adelso tem, então, para nos trazer sobre o Islã, já passamos de imediato a palavra aí para ele. Então, fique à vontade aí, professor Adelso. Primeiramente, eu gostaria de deixar todas e todos à vontade para me interromper e fazer alguma indagação, alguma clarificação. Às vezes eu estou falando e a pessoa deseja fazer alguma coisa, fiquem à vontade, não me atrapalhe, pelo contrário. É bom já deslindar. Fique à vontade se quiser fazer na hora ou fazer depois. A minha ideia é ficarmos até umas 9, 9:10 e depois mais uns 15 minutos para as indagações. Então, se a pessoa já quiser antecipar, fique à vontade. Em primeiro lugar, a ideia é fazer uma análise do Islã à luz da teologia. Qual é a diferença entre teologia e a filosofia e a ciência da religião? A teologia ela vê valores, ela vê a visão axiológica, teológica que a religião tem de si mesma. Então ela é mais próxima à filosofia, ela é abstrata, ela é metafísica. Já a ciência da religião é científica, a ciência da religião é sociologia, é história. Então nós podemos fazer uma visão científica do Islã à luz da história. Todavia, no nosso caso aqui vai ser à luz da teologia. Como a religião islâmica se vê? Qual é os valores que ela cultua? Como ela foi constituída? Qual é a sua interação com a sociedade? Especialmente no caso da sociedade brasileira, que tem peculiaridades culturais que podem ter impacto. Então, em primeiro lugar, qual é, como que a religião islâmica se vê em si mesma à luz da teologia? A ideia da religião islâmica é de que Islã é um nome que foi dado recentemente pelo último profeta. Todavia,
A ideia do Islã é que Deus criou uma religião única. Todavia, as culturas da humanidade foram fazendo diferença entre elas, mas todas as religiões têm uma base única em Deus. Depois, cada cultura foi interpretando como achou necessário. Então, a ideia inicial do Islã é que há muita linguagem metafórica que tem que ser considerada. Existem as denominações e as expressões literais e as expressões metafóricas. De acordo com o Islã, essas religiões iniciam todos com Adão e Eva, que metaforicamente quer dizer o começo da humanidade. Ou seja, como é que iniciariam a humanidade? E a ideia de que essas religiões, cada cultura vai interpretando como é possível. Então, nós vamos encontrar no Islã todas as religiões e partes dessas religiões, porque é justamente ela que unifica todas elas. Então, o Islã não pode discriminar nenhuma religião e não discrimina nenhuma religião, porque todas têm uma parte de contribuição para isso. A ideia é justamente, primeiro, tem alguns mitos que têm que ser desfeitos. Primeiro, o último profeta, Muhammad, profeta aqui tem um sentido de mensageiro de Deus e não de uma pessoa divina. Ele era um homem, é apenas um homem, não tinha poderes miríficos nenhum. O grande mensageiro de Deus que tinha é, é Jesus. Esse é o nosso guia. Muhammad foi um profeta que veio restaurar essa necessidade. Então, nós vamos encontrar, quando o profeta Muhammad entrou em Meca, que é a cidade santa, e limpou dos ídolos, ele deixou uma pedra negra lá no sentido que antes dele Deus não havia abandonado, havia outras religiões, e viriam outras religiões. Então, todas as religiões têm essa questão. Então, nós vamos encontrar no Islã parte de todas as religiões, justamente por essa tradição que emana desde a linguagem, que é uma linguagem figurada, Adão e Eva, não é uma linguagem literal, dessas questões de estabelecer princípios para que todos possamos ter um convívio. Qual é o princípio dessa questão do Islã? O primeiro fundamento que nós temos que ter é de que o mundo não é feito apenas de matéria. Nós temos as quatro dimensões da matéria, mas temos a quinta dimensão, que é a dimensão da espiritualidade. Ou seja, existem criaturas que são nossos irmãos, todavia não são carnais, são espirituais, interferem na nossa vida. Então, o Islã sempre recomenda que o pensamento é uma coisa que tem que ser muito cuidada. Justamente, é igual um rádio, tu vai atrair esses espíritos da quinta dimensão de acordo com o que tu pensares. Se tu for um homem raivoso, tu vai atrair espíritos raivosos. Aqui em árabe se chama jins, que significa próximo espírito, gênios. Então, a grande necessidade que nós temos é procurar interagir com os espíritos mais benfazejos, que eles estarão de acordo com a nossa sintonia. Então, o que é um profeta? Um profeta é um mensageiro de Deus que vem nos clarificar e nos auxiliar. Nisso, o Islã é o lado budista. O Buda era um mensageiro da divindade que veio nos orientar. Então, é um profeta. É um fenômeno curioso essa questão os profetas, eles conseguem ver o mundo espiritual que nós não conseguimos, essa quinta dimensão espiritual que nós não vemos. Segundo, nós não podemos divinizar homens. Só Deus merece o nosso culto. Profetas, Muhammad era um grande profeta, Moisés era um grande profeta, Buda era um grande profeta, todavia não devem ser divinizados, eram apenas homens cumprindo sua missão, inclusive com falhas. Tem um caso no Alcorão, que é o livro sagrado do Islã. O que é um livro sagrado? É um livro que foi transferido. Muhammad não teve contato direto com Deus, porque, de acordo com o Islã, ninguém consegue um contato direto com Deus. Ele vai pelas entidades espirituais, vai vindo. Então, aquilo que nós chamamos um anjo, um espírito bem evoluído, que é Gabriel, trouxe a explicação para Muhammad. O papel dele foi escrever essas mensagens no Alcorão. O Alcorão significa recitação. Então, o papel do profeta é recitar aquilo que ele recebeu de um espírito tão avançado como é o caso de Gabriel, que é o espírito que orientou o profeta Muhammad. Em segundo lugar,
justamente essas semelhanças que vamos encontrar das outras religiões do Islã não é um acaso, é justamente essa ideia de que, a partir da linguagem figurada de que nós somos descendentes de Adão e Eva, todas as religiões terão que ser compreendidas. Então, o que existiu nas religiões foi falhas. Então, o profeta Muhammad só foi necessário porque houve muita distorção do que Jesus disse. Então, nesse ponto aí, nós vamos ver o lado protestante do Islã, que foi algumas medidas que Lutero adotou. A primeira, banir a vida monacal, viver em monastérios. O profeta Muhammad foi o primeiro que mandou fazer isso. A segunda foi abolir o culto às imagens. Não são necessários. O importante é ter uma visão voltada a Deus. O terceiro é abolir dias sagrados, sacerdócio, ter um sacerdócio único, sacerdócio sagrado. Isso não existe no Islã, porque justamente era a religião original. Então, esse lado, vamos chamar assim, o lado luterano do Islã, que faz parte. Depois, o Lutero implantou isso também na sua doutrina. Então, são princípios divinos. Em quarto lugar, não existe povo santificado. Povos santificados são as pessoas boas, são as pessoas que amam seus irmãos. Todas as pessoas podem ser santificadas ou não, mas ninguém. A santificação é pela fé, pela religião, não é pela etnia. Então, o povo santificado é uma distorção que existia isso antigamente e alguns povos mantiveram. Por exemplo, os filisteus se declaravam o povo de Dagon, o povo eleito. Então, esses conceitos todos o Muhammad veio orientar de que isso estava equivocado, e não foi o que Jesus disse. E não foi o que os profetas disseram. Quando eles falam em povo eleito, é no sentido daquelas pessoas que conseguem viver em fraternidade com os outros, não é por uma etnia que a pessoa é santificada. Não tem pecado nem não ter. E também não é uma religião que vai salvar a pessoa, é o que ela faz com isso, nessa questão. Então, o profeta Muhammad nasceu em 1500, do período da época cristã, e ele sentiu que a humanidade estava esquecendo as regras do monoteísmo que acontecia. Então, aí o anjo Gabriel veio e ele explicou que ele teria uma missão de restaurar a verdadeira pureza da mensagem divina, que foi mandado pelo grande profeta e Messias Jesus, que nos trouxe para isso, para restaurar a pureza dessa doutrina. Então, o Islã não seria uma religião, o Islã significa submissão a Deus. Qualquer pessoa que se submete a Deus é um islâmico, um muçulmano, submissão a Deus. Essa é a ideia. Então, a denominação não é tão importante da religião. O importante é os princípios possíveis de ser colocado. Então, Muhammad implantou isso e conseguiu implantar essa doutrina nos países árabes. Então, também o idioma árabe é um idioma importante porque ele foi igual ao latim na cristandade, ele serviu para a comunicação entre todas as religiões. No entanto, não é um idioma sagrado, não existe ser um idioma sagrado. O árabe é igual ao outro. Como alguém achar que um árabe, por ser islâmico, vai se salvar e vai para o paraíso? Não existe isso. A pessoa terá que construir isso, vai se aprimorando nessas questões, vai procurando ser uma pessoa cada vez melhor. Terceiro, houve algumas distorções nos livros sagrados. Na sua bondade, Deus mandou vários livros para a humanidade, mas houve claras distorções. Por exemplo, uma das distorções que o Islã não aceita é quando na Torá diz que quando os hebreus chegaram e dominaram as cidades da Canaã, Deus mandou que ele matasse todos os homens, mulheres e crianças e até os animais. Isso claramente é uma distorção. Então, existem nos livros sagrados muitas distorções que foram homens que escreveram para tentar valorizar e criar um povo sagrado em detrimento de todos os outros. Então, um dos grandes problemas que o profeta veio resolver foi esse, dizer o seguinte: povo sagrado é todas as pessoas que são boas, independente da religião e da etnia. Não existe uma etnia melhor que as outras. A segunda, no Evangelho de Jesus tem uma frase que o Islã não concorda, quando lá Jesus teria dito: sede perfeito como o Pai é perfeito. Isso é uma utopia. Nenhum Jesus poderia ser perfeito, porque ele já tem muitos anos de lapidação.
Todavia, o ser humano não pode ser perfeito como Deus é perfeito. Então, se ele já pecar menos, já é um grande avanço. Quanto menos ele. E pecado é no sentido de fazer atos maléficos. Quanto menos ele fizer, melhor, mas ele não vai se conseguir não fazer. Então, o importante é ele cada vez fazer menos pecados, procurar não se aproximar da bondade, se aprimorar nessa questão, de se lapidar, como diz os maçons, a pedra bruta. Então, Muhammad fez toda a vida dele e implantou isso. Nós temos hoje no Islã a famosa divisão sunita e xiita. Onde é que nasceu isso? Toda pessoa que não sabe o que está acontecendo diz, não, a guerra de sunita e xiita. Que isso aconteceu há 1000 anos, então ninguém mais lê direito disso. É igual como achar que os católicos estão lutando ainda com os protestantes, que aconteceu há 500 anos, isso, ou mais até esse conflito. Quando o profeta morreu, ele não havia deixado uma regra quem seria o califa. O califa significa o líder da comunidade islâmica, a Ummah. Ele não ficou claro nisso, nem o Alcorão deixou algo claro com isso. A maioria, que é 90% do Islã, entendeu que, como diz o Alcorão, qualquer homem justo pode ser o líder da comunidade. Não precisa ter títulos, não precisa ter família, não precisa ter nada. E uma minoria, os xiitas, entenderam que deveria ser um descendente do profeta, alguém da família do profeta. Então, isso que foi a divisão que criou os xiitas. Claro, estou aqui simplificando, que os xiitas têm uma teologia mais complexa. Todavia, isso é a visão que eles tinham, que o califa deveria ser um descendente do profeta. E a maioria dos sábios, dos teólogos do Islã, entende que não. Como o profeta mesmo dizia várias vezes, qualquer pessoa justa pode ser o líder. Não necessariamente o califa, mas líder de outras instâncias. Então, o Islã teve califa até 1920. E essa é uma questão que tem que ser muito entendida. A Primeira Guerra Mundial é praticamente a mãe dos conflitos que nós temos até hoje. A Primeira Guerra Mundial, vocês lembram quem foi? A Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Quem estava do lado da Tríplice Entente e da Tríplice Aliança? Na Tríplice Entente estava o Império Alemão, o Império Austríaco e o Império Otomano, que hoje é os turcos. Mas naquela época dominava todo o Oriente Médio. Então, todos os turcos fizeram uma aliança com a Alemanha e apoiaram a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Com a derrota da Alemanha, foi desbaratado o Império Turco, o Império Otomano, e surgiu a Turquia. Inclusive, os invasores impuseram um Estado laico dentro da Turquia, que é o que existe hoje. E a promessa, e você deve ter assistido o filme, tem um filme famoso sobre isso, que havia um acordo entre os árabes, a Inglaterra e a França, de que se vencesse na Primeira Guerra Mundial, o Oriente Médio poderia fazer uma nação árabe. Haveria uma nação árabe, uma nação iraniana, mas especialmente um país árabe. E os árabes foram traídos pela Inglaterra e pela França. Eles assumiram o lugar de colonizador do Império Otomano. Então, nós vemos os países árabes virarem colônia justamente daqueles que eles apoiaram. Embora eles se rebelaram contra o Império Turco e apoiaram a Inglaterra e a Alemanha. Então, aí está o grande drama que nós temos até hoje, que os colonizadores, para enfraquecer os árabes, criou vários pequenos países. Então, hoje nós temos 21 países árabes, todos pequenos, 3, 4 milhões de habitantes. Quando o compromisso da Primeira Guerra Mundial era criar uma única nação árabe, uma etnia que tem um Estado-nação. Hoje nós temos uma grande quantidade de países árabes, todos pequenos. Temos a Arábia Saudita, temos o Irã, aliás, o Irã não é árabe. Isso é uma coisa muito, é uma das coisas que nós temos que ter muito claro isso, é separar etnia de religião. O árabe é uma etnia, a religião é o Islã. Depois nós temos aí no xiita nós temos que ter muita complexidade, porque em função da guerra, de enfrentar o sistema, há muita calúnia em cima do Irã, como se fosse um país tosco. Na verdade, o Irã tem 7.000 anos, 5.000 anos. O Império Persa foi um império glorioso, grandioso, e tem uma cultura muito vasta. O Irã é um país multinacional, ele tem 70% são persas, alguns azeras, tem judeus, tem outros povos ali dentro dessas questões, por isso que se chama Irã. O Irã se chamava Pérsia até 1933, depois passou a chamar Irã. Os persas são uma parte dos iranianos e são da versão xiita. Então,
digamos assim, o descompromisso da Inglaterra e da Alemanha de cumprir os tratados com os países árabes levou a atritos que até hoje estão em andamento. As guerras estão em andamento. E, sobretudo, colonizar os países, colonizar os países árabes, entrar no lugar do Império Otomano, quando os árabes apoiaram eles. Então, aí é que nós vamos ver um problema gravíssimo que até hoje gera esse problema, que às vezes mistura a religião com luta. Nesse período, começo do século, o petróleo adquire a importância que ele tem hoje. Que petróleo, a energia é uma parte, mas tudo que nós somos é petróleo. Essa televisão aqui é petróleo. Hoje a química que une todos os objetivos são química feita do petróleo. Então, os países e aí vem a ironia de como a vida é uma coisa curiosa, como a espiritualidade conduz de uma maneira curiosa. A Segunda Guerra Mundial do Terceiro Reich enfraqueceu a Alemanha, enfraqueceu a Inglaterra e permitiu a libertação dos países árabes. Hoje nós temos os países árabes livres, porque enfraqueceu muito a França e a Inglaterra, que tinham vários países dominados no Oriente Médio, permitiu que esses países fizessem uma rebelião e se libertassem. Então nós vamos ver um problema seríssimo que nós temos hoje, por exemplo, é a França. A França dominava, colonizou vários países islâmicos. A Argélia. Quando tu é metrópole, as colônias fazem parte. Então, muitos árabes foram morar na França fazendo parte da França. E hoje os franceses querem dizer que eles são migrantes, não querem mais aceitá-los, como se eles estivessem vindo agora. Não, tem gente que já está 4 gerações lá, desde o tempo que era colônia, desde a década de 60. Então, não é colocar essas questões todas de que eles entraram na França quando eles eram colônia, e, portanto, faziam parte da França. E agora são tratados como estrangeiros. Não falam mais o árabe, não conhecem mais árabe, só criaram em outra França, mas são tratados como estrangeiros. Ninguém vai me dizer que em 5 anos milhões de árabes vieram morar na França. Viável. Outra questão que nós vemos aí, isso fica muito claro, por que a Alemanha não tem esse problema? Porque a Alemanha era aliada da Turquia na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial morreu muito alemão, então os turcos foram trazidos para trabalhar lá. Mas se inseriram, quando eles entraram dentro da Alemanha, eles não foram tratados como colonizados. Eles têm previdência social, eles são cidadãos alemãos. Então estão inseridos dentro da Alemanha. Então ali o Islã não tem problema de conflito, porque não se trata de confusão de etnia com religião. Então, na Alemanha não tem esse problema. Na França, o problema é muito forte, justamente porque a França não teve colônias no Oriente Médio. A Alemanha não teve colônias no Oriente Médio, a França teve. Então, há uma tensão até hoje em função dessas colônias. Por exemplo, o Síria, o Líbano, todos foram colônias da França e se libertaram com armas, não se libertaram em paz. Então, esse conflito continua muito aceso entre árabes e franceses, em função do Império Francês. Aí, claro que todo mundo é terrorista, mas se você vai lá e coloniza outro país e rouba suas riquezas, tu é o quê? Um cidadão, um herói? Então a expressão terrorista é usada indistintamente, quando na verdade ela devia ter um equacionamento muito claro. A ONU estabeleceu um critério do que é terrorismo. Por exemplo, se você tem um grupo armado de guerra civil e usa uniforme e são um exército de guerra civil, tu não pode chamar de terrorista. Tu é um rebelde, é um revolucionário. Em suma, então o Islã está muito misturado nessas questões, porque começa essa questão com a França. A Argélia se libertou a partir de lideranças islâmicas. Não havia partidos políticos, não havia organizações. Então, as mesquitas reuniram os guerreiros que lutaram. Aí começa o Islã a ter, na década, um caráter, às vezes, militar, justamente para lutar contra isso, como nós estamos vendo. Nós vemos o Irã foi bombardeado e a responsabilidade é do Irã, como sempre. Em suma, essas questões políticas estão misturadas porque há interesses em desgastar isso. E a maioria das pessoas que fazem comentários sobre o Islã não conhece absolutamente nada sobre o Islã. Qual é? Tem alguns que dizem, não. E outras questões que podem chamar atenção é, por exemplo, o caso que o Alcorão autoriza, não determina, a poliginia. Ou seja, um homem pode ter até 4 mulheres. Naturalmente, na época, o Oriente Médio é um lugar muito difícil, desertos. Então, morriam muitos homens. E sobravam muitas mulheres. Naquela época, em 1400, na antiguidade, as mulheres não trabalhavam. Então, foi um meio que se arranjou de nenhuma mulher ficar sem proteção, que sem um homem morreria de fome, não trabalhavam.
Essa ideia da mulher trabalhar é do século XX e da metade do século XX. No Brasil, a mulher tem direito a voto em 1933. Então, às vezes, o pessoal fica horrorizado. A mulher. Em 33 que a mulher vota no Brasil. Em 1960 que a mulher pode ser sócia da empresa. O Getúlio Vargas, em 33, deu voto à mulher. Então, essa transformação também pode acontecer em outros países. O, o, como o caso do Afeganistão. É um país patriarcal. Sim, é um país agrícola. Qual é a sociedade rural que não é patriarcal? Até porque a atividade agrícola exige força, então os homens exercem o trabalho. E as mulheres cuidam. Fechou o microfone do Adelso. Abre o microfone. Ah, tá. Perdoe, porque a idade é uma coisa terrível. Então, eu pergunto, é, é, quando que a mulher começa a trabalhar no Brasil? 50, 60, 70? Então, às vezes, fico horrorizados que as mulheres não trabalham nos países islâmicos. O país, onde a mulher trabalha são países industrializados, onde os países são rurais, seja cristão, seja judeu, seja qualquer religião, as mulheres não trabalham nos países rurais. É o caso do Afeganistão. O Afeganistão não tem indústria, é agricultura, é o país agrícola. Segundo, a questão Pois não, alguém pediu a palavra aí? Meu Deus, não, é só para colaborar aí. Não é que as mulheres não trabalham, elas não trabalham no sistema protocolar, né? Registrado e tal, trabalhar, elas trabalham muito em casa, nesse sentido. Não, aí esforço, as mulheres se esforçam. Trabalho no sentido jurídico é trabalho com CLT, tu é empregado. Esse é o sentido jurídico no Ocidente. A CLT deixa claro, para tu trabalhar no sentido que nós usamos no Brasil, tu tem que ter um chefe, a pessoa tem que ser subordinado. E aí deveria ter uma carteira assinada também. Então, quando eu não digo trabalho, eu estou dizendo no sentido brasileiro, no sentido jurídico. Não é que ela Não, não se perfeito. esforce. Ela exerce atividades que se esforçam, e muito, e muito. Agora, no sentido de trabalho, não. Em países, até porque atividades agrícolas são atividades muito pesadas. Agora, outra questão que tem sido feita é a questão da poligamia. O Islã diz o seguinte, o livro sagrado diz o seguinte, o ideal é ter uma mulher, mas se tu não puderes se conter a sua luxúria, pode ter mais de uma, mas trate-a por igualdade. O que é isso, senão a jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal decidiu no Brasil? Não está separando. Quando o homem tem duas mulheres, não está se dividindo a pensão e dividindo o patrimônio? Então, nós já temos a poligamia de fato, não de direito. Ou seja, assegurar os direitos de todas as mulheres, não só a casada devidamente, mas também a outra. Então, o que o Islã fez foi aí que está essa diferença que nem sempre fazer um pecado menor. O ideal é tu ter só uma mulher. Mas se tu vai ter duas, faça de maneira decente, case com as duas. Desde que ela aceite. Isso é o quesito é que a outra aceite. E não tenha na mesma casa. Cada um tem que ter uma casa separada. Que já é difícil conviver com uma mulher, imagine com duas ou com três. Então, o profeta era muito sábio nisso. Ele dizia: olha, faz uma de preferência longe uma da outra. Então, essa ideia de colocar todas as mulheres junto, então, era muito claro que para o sujeito ter várias mulheres tinha que ter um certo patrimônio, que a ideia era proteger. Então, o profeta, por exemplo, casou com uma viúva de um general dele. O general foi em batalha, morreu, a viúva ficou solta. Ele casou para dar um exemplo de como é que nós temos que fazer. Temos que proteger as mulheres. Só que hoje, talvez isso não seja mais tão necessário, porque as mulheres já têm direito à carteira assinada. Mas nos 40, que as mulheres não tinham direito a isso, o único trabalho era doméstico, como é que as coisas aconteciam? Estou falando do Brasil, estou falando de países árabes. Então, esse desconhecimento da própria história leva as pessoas a. Às vezes, eu participo de alguns debates, eu adoro fazer palestras. Eu fui num debate do cristão e um pastor me perguntou assim: a situação das mulheres. Eu falei: pastor, o senhor me apresenta aqui uma pastora na sua igreja? Não, 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 não ordenamos mulheres. Então, o senhor está me dizendo que tem funções que a mulher exerce que a mulher não exerce. Isso é em qualquer lugar do mundo, não é só nos países islâmicos. O caso da a maioria das religiões cristãs não ordenam pastoras. Nisso, o Espiritismo avançou bastante, porque o médio tanto pode ser homem mulher. O Espiritismo, nesse ponto, como sempre, está muito bem avançado nisso, já de conseguir implantar dentro da religião a igualdade homem e mulher. Não é o caso da maioria das religiões cristãs.
inclusive a mais respeitável delas. O meu pai sempre dizia: olha, tu nunca fala em Islã em lugar. Vai estudar em colégio católico, a Igreja Católica, nesse ponto, é muito tolerante. Ela não é sionista, então não vai criar problema. Mas evite, em certas igrejas, falar nisso, porque tu vai ser perseguido. Então, o papel que a mulher exerce na sociedade, ela tem a ver muito bem com as condições econômicas que o país tem, e as condições culturais. Não depende só do princípio religioso. O que o princípio religioso pode fazer é tentar mainar isso, como o Islã faz. Se as mulheres não trabalhavam, elas tinham que ser protegidas. Os homens então casavam com mais de uma, mas tinham que cuidar todos iguais. E se ele só quisesse tratar bem uma, só deveria ficar com aquela. Delcio. Sim? Desculpa, eu não sei onde levanta, eu não, também sou daquele meio analfabeto, não sei onde é que levanta a mãozinha, mas assim, a gente agora, tu falou do Afeganistão, é só uma questão ali, uma pergunta, na verdade, porque eu desconheço, né, na totalidade, mas a gente viu, pelo menos a grande mídia fala muito, né, que os talibãs agora no poder novamente no Afeganistão, eles, eles tiraram vários direitos das mulheres, inclusive de frequentar a universidade, etc. Pelo menos é o que vaza, é o que a gente fica sabendo nas. Que relação é essa? Qual é essa relação com o Islã ou são muçulmanos, óbvio. Então, eles creem no islamismo. Qual é a relação? Porque são fundamentalistas, então deve ter algum princípio religioso ali que diz que as mulheres não podem estudar, não podem se aprimorar, porque isso é um ponto que, inclusive, tu comentou aí, a justificação em respeito do trabalho nas sociedades agrícolas, né? Que as mulheres também lá estão proibidas de trabalhar, eu acho, né, no Afeganistão. E eu queria saber principalmente a questão do conhecimento das escolas. Como é que funciona essa questão no sentido teológico, no sentido religioso? Por que que as mulheres não poderiam se instruir, não poderiam estudar em universidade, por exemplo? É nesse sentido aí. Eu acho que o Jerônimo e o Cadore vão me ajudar a responder essa pergunta. Na década de 60, como é que um homem fazia para poder estudar? Não existia escola. Lembro do Oeste, o tal do seminário? Todo mundo ia para o seminário. Aí, quando chegava a hora de fazer o julgamento e empenhar o voto de castidade, sumia. Mas todo mundo estudava porque era no seminário. O Afeganistão é um país agrícola. Não tem universidades como tem no Irã, como tem na Arábia Saudita, como tem no Brasil. É um país extremamente agrícola e destruído desde 80 pela invasão da Rússia. Nós temos um país destruído várias vezes com várias guerras. Então, o que tem lá não é escolas como nós entendemos escola. Tem a chamado madraças. O que significa talibã em árabe? Talibã significa seminarista. Os talibãs são os seminaristas, aqueles que eram alunos dos seminários e foram, em função da morte da maioria dos homens. Pensa, em 80 deu aquela guerra contra a Rússia. 10 anos de guerra. Depois os Estados Unidos invadiu, mais 10 anos de guerra. Imagina o número de homens que morreram. Mas quem foi, colocou a ordem na cidade, a polícia, o exército, todos foram exterminados. Aí os seminaristas pegaram armas e colocaram ordem na sociedade. Agora, num seminário, Jerônimo, tu deve lembrar, tu deve ter sido professor de vários pessoal do interior que ia para o seminário para estudar e foi teu aluno. Entrava mulheres em seminários Não, não, não. e Com certeza. lembra do seminário de ouro? Sim, E isso quer eu dei dizer que as aula, mulheres não podiam estudar? eu dei aula Elas lá. não podiam estudar em seminário. Exato. Aliás, Santa Catarina é terra dos padres por causa disso. O Rio Grande do Sul, tu tinha um filho inteligente, queria que ele estudasse, mandava para o exército. Por isso tem tanto general no Rio Grande do Sul. E Santa Catarina é terra dos padres. Tu tinha um filho que queria que estudasse, mandava para o seminário. Um filho! Me diga o nome de uma pessoa que foi estudar em seminário, uma mulher. E a mulher é discriminada por causa disso, ou era a natureza da Igreja Católica que não ordenava mulheres? Então, o Talibã não tem escolas como nós. Aliás, a igualdade começou das escolas. Nós somos muito jovens, vocês não pegaram, mas tem uma época que separava homens e mulheres dentro das escolas. Aqui no Brasil. Adelcio, a Igreja Católica tinha o lado das mulheres e dos homens, lembra? Ah, a igreja é separada. Bem Eu lembrado. também, eu frequentei centro espírita que tinha isso também. Tinha o lado dos homens e o lado das mulheres na hora de assistir palestra. Até está sendo gravado, mas é uma galhofa.
Um sheik uma vez me disse o seguinte: olha, vê como o Alcorão é sábio. Dentro da mesquita é separado homens e mulheres. Onde tiver mulheres, os homens não prestam atenção nem em Deus. Então, eu estou vendo que isso tem um certo sentido. Mas, em suma, o que quer dizer, o Talibã são os seminários. Então, só estudam homens porque eles vão ser sacerdotes do Islã. Embora não tenha sacerdote no sentido formal, sacerdote que eu digo é pregadores, é teólogos, é estudiosos. Não existe sacerdócio no sentido que a Igreja Católica tem. Agora, tu vai no Irã, as mulheres estudam, vai na Arábia Saudita, vai estudar. No Brasil, as mulheres estudam. Então, é um problema específico da situação do Irã. Duas guerras internas, mais uma guerra civil, e depois teve uma guerra anterior, que foi para derrubar o rei e implantar uma república laica, uma república no sentido tradicional, não mais o reinado. Então, não, por isso que as mulheres não podem estudar, porque talibãs são seminaristas. E por isso que elas não podem entrar nisso. Agora eu pergunto, Santa Catarina, em 1977, eu fiz parte de uma comissão que o governador Pedro Ivo destacou, uma comissão para implantar um curso, uma escola de ensino médio em todos os municípios de Santa Catarina. Só tinha ensino médio nos polos. Santa Catarina, que se orgulha de ser. Isso em 87, no governo Pedro Ivo, na minha geração. Eu participei dessa comissão que implantou. Só tinha os polos regionais é que tinha ensino médio. Quem queria estudar tinha que sair da sua cidade e ir para lá. Como o caso que o Gerando pode testemunhar, quantos meninos do Oeste puderam estudar porque foram para seminário. Chegou na hora de celebrar o voto de castidade, já Já tinha uma desapareceu. namorada. Eu tenho muitos amigos que eu vou jantar na casa deles e eu digo: olha, a Igreja Católica pode vir atrás de ti, hein? Tu, na hora de jurar, não sei. Mas o que eu quero dizer com isso? Muita gente usou o seminário para vir estudar, era o único meio de estudar. O Gerando deve ter sido professor de muitos seminaristas, imagino, porque lá no Oeste tinha muito seminário por causa disso, tinha aqui em Brusque, tinha em Ouro, tinha em todos os lugares. E é o caso do Afeganistão, destruído, não tem rede escolar, não tem nem Estado mais. A Não, polícia. Adelson, eu sei, é que assim, eu me lembro de uma matéria que eu li um tempo atrás, isso em 2000, acho que foi ali, 2 anos atrás já, não faz muito, não faz pouco tempo, que o que as mulheres estavam frequentando os centros universitários, eu acho, eram os centros de ensino superior, não sei. Elas frequentavam as universidades ou o equivalente lá. Só que quando o Talibã ascendeu ao poder, elas tinham que ir acompanhadas de um homem, tanto para entrar quanto para sair das salas de aula da universidade. Elas tinham que ser acompanhadas. Então, foi essa a primeira, vamos dizer assim, a primeira determinação do governo do Talibã foi permitir elas. Por isso que eu imaginava que tinha centro Deixa eu te universitário ou fazer uma universidade. pergunta. Tu tem filhas? Tenho 4, 5. Se der uma guerra civil no Brasil, que tá, hoje não tem mais essa polarização, mas estava para ter uma guerra civil no Brasil, tu vai deixar tua filha sair sozinha? Sim, difícil. Guerra teve no Afeganistão? Tu diz que haveria lá muita possibilidade de violência contra a mulher, estupro, etc., assim, nesse Com sentido. certeza. Um Ah, país em tá. guerra civil, três guerras, aliás. Por isso que o que eu quero dizer é que isso pode ser usado o nome do Islã, mas é decorrência de questões sociais. Ah, Pouco tem a ver com entendi. religião. Tá, entendi. É porque Agora, quando tu se, falou não, da, pera, da- pera. Agora tu não vai me falar mais em mídia. Eu quero fazer uma pergunta. Agora eu quero fazer a pergunta. Se tu perguntar para um lulista o que foi o governo Bolsonaro, um jornal, tu é repórter. Aí tu chegou dos Estados Unidos ou da França aqui fazer uma reportagem. Aí tu procura um lulista e pergunta: como é que foi o governo Bolsonaro? Tu vai fazer uma reportagem? Ou se tu perguntar para um bolsonarista como é que é o governo Lula, tu vai fazer uma reportagem assim, já vai colocar na coisa? Eu pergunto, esses jornalistas, isso é triste, porque eu sou jornalista, vocês viram que não tem nenhum jornalista mais fazendo reportagem, tudo é comprado às três agências dos Estados Unidos. Eles têm agências de notícia que vendem notícia. Os jornais não mandam mais repórter lá. No Oriente Médio, os repórteres que fazem a matéria moram em Israel. O que quer que eles escrevam? Ah, entendi. Tá manipulada a mídia, tá desinformada a mídia, então. Manipulada não, é o novo tipo de mídia que nós temos. Desinformado, no caso, não informa o correto, no caso. Que realmente não é um processo fácil. Eu te pergunto o seguinte, reitero a pergunta.
Tu vem no Brasil hoje, dependendo de quem tu falar, tu vai pintar o Brasil como um paraíso ou um inferno, dependendo do ponto Certo, de vista de quem tu falar. certo, Isso é certo. natural. Entendi. Agora, isso tem que ser sempre denunciado. O fim do mundo, os nossos jornais aceitarem que 3 agências dos Estados Unidos distribuem as notícias para o mundo todo. Nem vai fazer mais a notícia, já vem direto e é colocado. Relações internacionais hoje. Antigamente, quando eu fui jovem, os repórteres iam nos países, nas guerras, fazer cobertura. Nos Estados Unidos, os repórteres vão junto com o exército. Quem leva eles é o exército. Se eles escreverem qualquer coisa, o exército larga eles. Como é que posso acreditar no repórter que viaja junto com as tropas? Ele não é um. Ou, como não aconteceu no Afeganistão, eles enforcaram um jornalista. Esse jornalista era veterano de guerra do Iraque, trabalhou para a CIA e era jornalista lá no Afeganistão. Ah, que maldade, enforcaram. Ah, é jornalista. Imagina, deve ser um grande jornalista. Trabalhou na invasão do Iraque, era agente da CIA, é um grande jornalista. Então nós Entendi. temos Não, essa. entendi. E isso é que nós precisamos ter. Não que o jornalista em si seja ruim. O sistema que está montado não é para informar. Jornais são empresas. E como empresas, tu vai mandar o jornalista lá para o Afeganistão ou vai comprar a notícia que vem de lá? Eu acredito no jornal que ele manda o jornalista lá e o jornalista profissional vai lá e faz o levantamento. E não viaja com o inimigo, não viaja com o invasor. Não, ok, Agora, entendi. o Oriente Médio também é um caso interessante, não tem jornal do Oriente Médio, mas nós temos mais informações do Oriente Médio. E é um fenômeno. Eu queria perguntar aqui para alguém, me diga o seguinte: a primeira regra do jornalista é tocar os dois sinos. Eu ouço uma parte e ouço outra parte. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos no curso de jornalismo. Alguém já viu alguma manifestação do Hezbollah, do Irã? Alguém entrevistar alguém? Ninguém, né? Isso é jornalismo? Sim, é. Não, tá. É bem direcionado, né? Bem manipulado. Em suma, o Afeganistão tem problemas sociais que deve haver discriminação das mulheres, mas também deve ter pais protetores, esses que vão levar as filhas numa guerra civil. É o que eu faria, é o que tu faria. Se fosse uma guerra civil no Brasil, eu não deixaria minha filha ser sozinha. Entendi. Beleza. E O a questão dos Jerônimo, seminários. O Brasil é o que mais pode entender o Afeganistão por causa da história dos seminários. Nós tínhamos seminaristas a vida toda, e os seminários só estudavam homens. Então, naquela época, só homens. Então, na década de 70, em Ouro, Jerônimo, tem um seminário lá, só tinha rapazes lá dentro. Nós podemos dizer que as mulheres eram discriminadas e não estudavam? É a mesma Não. situação. Talibã é seminaristas, não são escolas comuns. São escola para fazer teólogos. E ainda, além de tudo, é a sociedade agrária, que sempre é mais patriarcal. Agora, tu vai na sociedade urbana, como é o Irã, não vai encontrar. O que o Islã coloca é a necessidade da mulher usar. Esse é um problema, se nós formos para o Islã, isso vai mudar no Brasil, o não usar roupas justas. Isso está no Alcorão. Ele diz que isso perturba os homens. Então, isso é o grande drama que Certo, nós enfrentamos. certo. Tem Delcio, um, tem o Jerônimo que quer falar, ó. Delcio, eu não queria. A vertente que está arrumando a conversa é maravilhosa, mas eu queria voltar um pouquinho, se tu me permite. Você iniciou a tua fala colocando que o princípio do Islã é de uma religião única, né? Que houvesse humanidade, uma religião única. Essas divisões das religiões, como doutrinas, como religiões, né? Não tem muita relação com a questão de poder, de poder até, poder mesmo, de assumir regiões, assumir espaços, e aí foram criado regras em algumas religiões justamente para que uma conquista de poder. Com certeza, porque o Alcorão diz, de acordo com que em sendo uma religião que tem todos, o Alcorão adota o cristianismo e adota a Torá e adota vários livros sagrados. Então, a Torá do judaísmo faz parte do Islã. E Moisés é isso, ele chegou lá, o faraó se dizia Deus. Então, a religião sempre foi usada para manipulações. O faraó se dizia Deus. E até tem um caso interessantíssimo que é colocado, que os egípcios eram muito bons de matemática. Então, eles previam quando o Nilo ia subir, tudo dependia do Nilo, né? Então, o faraó subia lá na pirâmide e dizia, sobe o rio. E naquele dia o rio subia mesmo, porque ele sabia subir. E aí ele era Deus. E essa história dos homens, os romanos também tinham o imperador como Deus. Então, essa é uma maneira de fazer as pessoas aceitarem o poder místico. E por isso nós temos que ter muito cuidado para não cultuar Muhammad.
Ele é um profeta, mensageiro de Deus, mas não é um homem santificado. Inclusive, ele tinha defeitos, isso o Alcorão coloca. Uma vez ele estava numa pregação e tinha um mendigo lá que começou a incomodar e ele começou a se irritar. Aí a Gabriel disse para ele: não se irrite. Esse está querendo saber as coisas, os outros estão aí só para te agradar, mas quem quer te ouvir é aquele lá. É sinal de que ele não era um homem divino. Ele era um ser humano que fazia o que era possível de fazer. Isso é sobre questão, nós não podemos divinizar homens. E nós não podemos querer que as pessoas sejam perfeitas da noite para o dia. Isso tudo é uma longa evolução. Por isso, aquela ideia de que nós entender que foi distorcido o evangelho quando diz que Jesus disse que seja perfeito como o Pai é perfeito. Quem é que vai conseguir ser perfeito como Deus? Agora, se já pecar menos, já é um grande avanço. Um grande avanço. Em suma, essas são características do Islã, que adota os evangelhos, expurgadas as distorções que possa ter sido distorcidas, essa ideia de transformar uma religião de um povo. Um povo não é uma religião. A religião ela está para todos os povos. Então, existe um povo, é uma etnia. Uma religião é uma comunidade daqueles todos que se propõem não a serem perfeitos, mas buscar a perfeição, lutarem para isso. Cada vez que tu peca, tu tem que levantar de novo. E pecado aqui é um comportamento agressivo, antissocial, um comportamento inadequado. Então, o, o Alcorão diz claramente que se tu fizer pequenos pecados, não é um grande drama. Tu pode suplantar, não pode fazer grandes pecados, estupro, ah, e essas coisas mais violentas que o Islã pune com tem uma certa atrocidade, medidas muito drásticas adotadas pelo Islã. Em suma, curiosamente, se vocês olharem no livro A Caminho da Luz, do Chico Xavier, lá ele cita o Muhammad como um dos mensageiros da espiritualidade, apenas que condena o gosto dele pela espada, que não devia usar a espada. Mas está no A Caminho da Luz é citado o Muhammad como um dos mensageiros da espiritualidade. Agora, uma questão que nós temos que ter muito claro é justamente os nossos pensamentos, para nós não atrairmos os jins, seres desencarnados que vão sintonizar conosco, é igual uma emissora. Tem que sempre pensar bem, ter um pensamento positivo. Não sei, não viver com pensamento negativo, com crítica, sempre procurar evoluir. Isso está muito no Alcorão, a nossa necessidade de se aprimorar. Ninguém pode cobrar do outro perfeição. O Islã coloca isso com muita clareza. E entender mais ou menos a metáfora que é usada no Islã. Deus tinha um pacote de diamantes e jogou esse pacote de diamantes. São as religiões, nós temos que pegar elas e juntar de novo no pacote. Então, Islã significa obediência a Deus, submissão a Deus, a espiritualidade. A, o Alcorão significa recitação. E Alá não é um Deus do Islã. Alá é o conceito de Deus, Deus de toda a humanidade. Não é dos árabes, não é dos islâmicos, não é de toda a humanidade, todos que queiram se submeter às suas regras. As regras quais são? A fraternidade, a liberdade, a igualdade, e essas coisas todas. Embora o Islã não acredite muito em liberdade, acredita mais que a igualdade é mais importante que a liberdade. Esse é um problema que o Ocidente tem dificuldade de aceitar. O Ocidente foi construído pela Revolução Francesa, que valorizava muito a liberdade. O Islã valoriza a liberdade, mas ela pode ser relativizada se for garantida a igualdade, para garantir a igualdade entre as pessoas. Em suma, nós temos. Deixa eu ver qual nós estamos. Opa, já passei. Ainda bem que o Raul me conhece, já me avisou várias vezes: ó, tem que ter um limite. Eu estou com 2 relógios aqui para não ultrapassar. Em suma, são essas ponderações que eu queria fazer nessa questão e dizer que um povo, curiosamente, a única dificuldade que nós teremos para implantar o Islã no Brasil vai ser as roupas, que a mulher brasileira é das roupas justas, e que o profeta recomendava que não fizesse isso para não atormentar os homens. Fora isso, um antropólogo, Roberto Amata, diz que o brasileiro, na verdade, não tem uma religião, tem várias religiões. Ele é católico, mas se o filho ficar doente, ele leva no centro espírita para tomar um passe. E continua sendo católico. Então, o brasileiro convive com várias religiões ao mesmo tempo. É da natureza do brasileiro. Tanto que o Roberto Amata propôs que o IBGE não perguntasse qual é a tua religião, qual é as tuas religiões, dependendo da conjuntura.
Então, essa capacidade do brasileiro de ser plástico pode ser um grande avanço que nós temos, como dizia o Chico Xavier, a pátria do Evangelho. Pode ser que seja essa a nossa missão no mundo. Isso me coloca a verdade, me coloca à disposição para fazer as ponderações. São ponderações teológicas, não é de ciências, da religião, não procurei estudar à luz da matéria, mas à luz da espiritualidade. Me coloca à disposição para trocarmos ideia, para avançarmos essa questão e, sobretudo, dizer que o Islã tem um compromisso com os chamados povos do livro. O que é povo do livro? Aqueles povos que leem. Isso quer dizer já um grau elevado, que as religiões muito simplórias não conseguem avançar. Mas se já consegue ter livros, já consegue ter uma abstração para perceber os conceitos de Deus, o conceito de igualdade, o conceito de fraternidade. E que a igualdade é muito importante, pode até às vezes relativizar a liberdade. Isso é um problema que o Ocidente não aceita. O Ocidente acha que a liberdade é mais importante que a igualdade. O que fundamenta o capitalismo no Ocidente é justamente essa ideia. Tu pode ser livre, tu pode ser tão livre que pode o milionário é igual o homem que mora embaixo da ponte. O homem que mora embaixo da ponte é livre para ficar rico se quiser. Essa é a base do pensamento da liberdade, que não é um valor tão absoluto no Islã. A igualdade é mais importante que a liberdade. Isso é uma coisa que vai gerar choque por muito tempo para o Ocidente. Eu estou à disposição para trocar uma ideia. Hum. O Adelso também não achei aqui como levantar a mão. Ah, vo- você afirmou ali que não é aceita a frase de Jesus, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, se tivesse sido. Buscar ser perfeição. Sim. Buscar é a perfeição, mas não precisa ser. Então, no islamismo não é aceita a ideia da reencarnação. Não. Ah, certo. Porque o que Tem justificaria. seitas islâmicas que aceitam o Islã. Quando eu digo não, é a maioria. Por Sim, exemplo, tem os drusos ali que eles são reencarnacionistas. certo. Então, tem algumas. é, o Alcorão não diz sobre isso. Ele diz que tu tem que lutar para se aperfeiçoar, mas não diz que o que existe é algumas seitas que aceitam a reencarnação. A palingênese, que existe dois tipos. A palingênese, tu reencarna só de homem para homem. E a metempsicose, que é do hinduísmo, tu reencarna de homens para animais. Então, nós temos seitas palingênicas, não metempsicose. Sim. Só reencarna, segundo esses pensadores, reencarna e só evolui, nunca pode retroagir. Já o hinduísmo, tu pode retroagir, vou te vir numa minhoca, vir num... É porque sem a ideia da reencarnação, também para o espiritismo não seria possível chegar à perfeição divina. Agora, é aceita essa ideia desde que nós possamos ter diversas experiências na matéria e irmos evoluindo em cada uma delas para lá na frente um dia e atingirmos essa perfeição. Armos Mas não é a perfeição de Deus. Sim, Essa aí é, não, é é, inalcançável, né? sim, É uma sim. perfeição relativa ao Isso. possível, né? Ao possível. Uhum. Mas o que o Raul tá, acho que o Raul vale reforçar essa ideia. A questão de Adelso é assim, é que como nós acreditamos na lei do progresso, né, na evolução de todas as criaturas, existe uma máxima dentro da doutrina espírita que é aquela aquela famosa, né, da alma dorme na pedra, Kardec. se agita na planta, sonha no animal e desperta no homem. Essa seria a trajetória do espírito. É filogenético o processo, tanto de evolução material como de evolução espiritual seria ao longo da evolução biológica também. Uma coisa vai se equivalendo à outra. Mas o espírito chega num determinado ponto em que, segundo o Raul falou aí, ele passa a reencarnar para justamente ir com a matéria, né, no contato com a matéria e se, como tu falou, né, como tu mesmo disse, né, pecando menos, cada vez pecando menos, cada vez. Mas espera aí, uma coisa que nós não tem ideia. Quando que o Kardec
promulgou a codificação? Que ano foi? 57. Começou em 1857. Isso não é dele, tá? Essa máxima não é dele, né? Nós É do Abraham. já tínhamos um avanço científico. Imagine se Muhammad vai mexer nessas coisas há 1.500 anos antes. Sim, sim. É, isso aí. Algumas coisas precisam maturidade espiritual para É, ser. a evolução E das a característica espécies do Islã, evolução das espécies do Darwin é de 59, 2 anos depois do primeiro livro do Livro dos Espíritos, né? então o Islã coloca claramente que tu não pode cobrar mais do que as pessoas podem dar. Tu tem que ensiná-la. Por isso essa ideia de não ser perfeito igual a Deus. Alguns povos vão demorar mais para evoluir que os outros. Então, vamos imaginar se o profeta há 1.500 anos fosse explicar a evolução de Darwin na, no Oriente Médio. Não tinha jeito. Então, nós temos que ter essa ideia, é uma ideia islâmica. As coisas não podem ser precipitadas, tudo tem que ter uma etapa. O Kardec só faria sentido numa sociedade que já tivesse ciência avançada. Tanto que é o primeiro pensador religioso, o primeiro teólogo que coloca a ciência como. Até então só existia filosofia e teologia. Então, como é que alguém ia falar em ciência se ela não existia? Então, nós temos que ter essa ideia, não pode ter uma evolução mais rápida do que a humanidade pode ser. Aquela ideia os profetas vêm de acordo com a demanda da sociedade, aquela sociedade pode absorver. Por exemplo, tem um caso que é exemplo. Muhammad disse o seguinte: quando tu vai na mesquita, tome banho. Para nós seria uma coisa óbvia. Mas pense numa sociedade que falta água, se ele não colocasse o banho como uma coisa sagrada, uma coisa divina, as pessoas iam tomar banho. Então, às vezes, tem que entender a etapa que se viveu. Como alguns têm que entender também e querem implantar hoje as regras do Velho Testamento. Uma sociedade brutal, como recém-saída do Egito e vindo aí. Nós não podemos ter essa visão precipitada. Fundamentalista, na verdade, né? É, querer, curiosamente, o fundamentalismo não é islâmico, o fundamentalismo é cristão. Quando É. veio as ideias de Darwin, surgiu algumas igrejas que quiseram se apegar dos fundamentos que era a igreja. O Islã tem um problema, se chama salafismo. O salafismo significa ancestral. Algumas pessoas querem viver como o profeta vivia há 1.500 anos. Então, não existe no Islã problema de como é que falou de fundamentalismo, porque o próprio Islã manda estudar as coisas que são as coisas que são efetivas e as coisas que são metafóricas. O que tem lá é o salafismo, pessoas que no século XXI querem viver como o profeta viveu há 1.500 anos. Então, o salafismo é isso, é ancestralidade. Agora, o, o O fundamentalismo. fundamentalismo é de algumas igrejas protestantes que, para enfrentar o Darwin, se apegaram na ideia de que Adão e Eva, realmente aquilo é literal, quando na verdade é uma explicação para nós entendermos essas questões. É uma figuração. O Jorge está com a mão levantada, né? Meu Deus, tu fala da busca pela igualdade entre os povos, entre as pessoas e tal. Ah, dentro dos países islâmicos, o- claro que o Irã com maior dificuldade, mas como fica essa relação capital, homem, mão de obra? Como fica essa relação no meio da sociedade como um todo? Eu acho que é da história da humanidade, os países islâmicos foram os que mais conseguiram atingir a proximidade da igualdade. Não há, não há perfeição de ser todos absolutamente iguais. Agora, o que mais atingiu esse princípio foram os países islâmicos, o princípio da igualdade. A maioria das pessoas tem, Talvez mas não há. talvez em função até da dificuldade com que eles convivem. Exato, agora tu disseste uma grande verdade. Isso, uma vez eu conheci os irmãos do Paquistão e eu fiquei impressionado com a solidariedade. E aí eles me mostraram, eles vivem naquela montanha Tora Bora, lá, bem daquela lá onde deu a guerra. É um deserto gelado. Eu me impressionou que eles comem todos juntos. Se alguém senta para sentar, todos os outros devem sentar. E qualquer pessoa, não era, eu tive que sentar junto, porque nenhuma pessoa fica fora da mesa. Justamente por essas condições ambientais terríveis. A solidariedade fica muito forte. E isso está na Bíblia. Algumas pessoas pensam que Sodoma foi destruída em função da afetividade. Não, Sodoma foi destruída em função da falta de hospitalidade, que é uma coisa muito séria dentro do Oriente Médio, ser hospitaleiro. A hospitalidade é uma coisa, não vem na Bíblia em vários lugares isso.
Então, Cadorto tem toda a razão. As condições no Brasil, hoje nós temos 200 milhões de habitantes, já é um problema, mas pense em 1900, quando tinha 20, 30 milhões de brasileiros. A água era em abundância, por que que tu vai ser solidário? Agora, no Oriente Médio, tu tem que ser solidário, porque hoje tu precisa, amanhã outro pode precisar. Então, a solidariedade, tu tens razão, faz parte da minha. E eu me impressionei com a solidariedade que existe entre os paquistaneses, pelas condições ambientais. Então, a hospitalidade é um princípio sagrado. Tem que ter muito cuidado com a hospitalidade dentro do país árabe. Agora, se tu se perder, tu entra na casa de alguém lá, só não olha para a mulher dele, isso é um encrenca. Entra lá, come, se quiser tomar banho, pede uma roupa dele, sai e vai embora. Ele não vai dizer nada. Desde que tu vá lá e explique para ele que não está roubando, que você precisa. Então, são as condições geopolíticas e as condições ambientais que determinam muito do comportamento das pessoas. Raul, Alessandro está com a mão levantada. Fala, Alessandro. Então, é interessante que o professor Adelso falou que o Allan Kardec também coloca que primeiro é a fraternidade, segundo a segunda a igualdade e por último a liberdade. E a liberdade de pensamento, não é a liberdade de xingar o Raul aí. É nesse sentido. Então, Kardec já, o que o próprio Islã prega é muito parecido nesse sentido, né? Então, essa fraternidade, o acolhimento, né? Se colocou aí na chegada em casa, né? E é mesmo a igualdade no sentido de um ajudar o outro, né? Então, e por último, essa liberdade. Então, que o Ocidente, às vezes, troca e coloca, acho que a liberdade está acima desses outros princípios. Perfeito. O Ocidente é muito fundamentado na Revolução Francesa, e lá, liberdade, igualdade, fraternidade. A primeira é a liberdade. A Revolução Francesa se espalhou. Aí, talvez hoje, nós tenhamos que entender o mundo nisso. A Revolução Francesa instituiu liberdade de imprensa, instituiu igualdade de gênero, instituiu série de coisas, mas onde é que o Napoleão foi derrotado? Não nem na guerra. Onde é que ele perdeu e começou a destruição dele? Em Moscou. Ele invadiu Moscou, chegou lá, os russos estavam todos nas montanhas e ele foi derrotado lá. Então, a Europa do Leste, a Ásia, a África e o Oriente Médio não têm princípios da Revolução Francesa. Partidos políticos, essas coisas não existem lá. Isso foi criação, o Estado-nação. Um Estado, uma nação. Aí a Itália se funda e funda um país. A Alemanha se funda um país. Lá não tem isso. Vai na África, o que vale é as nações não se submetem aos controles estatais. Como em vários países. A Rússia é 80 nações, 80 idiomas, a China é 120 nações. Nós temos dificuldade em entender a Rússia justamente por causa disso. Nós queremos tudo, só que o Napoleão, que levava a Revolução Francesa, foi derrotado na Rússia. Então lá não foi os critérios da Revolução Francesa. Os critérios lá são o Estado, várias nações, o Estado multinacional. E por isso que nós não entendemos por que os russos acham que a Ucrânia é deles. A Ucrânia sempre fez parte do Império Russo. Então eles acham que não é porque é ucraniano que não deixa de pertencer à grande Rússia, porque eles 80 nações, inclusive com idiomas diferentes. Vejo a foto do Putin, presidente Putin, como ministro da Defesa. O ministro da Defesa tem o rosto asiático escrito, é a parte asiática da Rússia. E nem por isso esses asiáticos querem independência. Agora, no Ocidente, se criou essa ideia de que o Estado-nação. Tem um Estado, tem que ter uma nação. Exceto no Canadá, que tem duas nações, mas assim, inglês e parte na Espanha, que ainda tem rebeldia. Mas o conceito nosso é Estado-nação. Esses conceitos que a Revolução Russa implantou não tem, né, na África, não tem no Oriente Médio, não tem. Partidos políticos não existem no Oriente Médio. Ou o que eu acho engraçado, às vezes as pessoas dizem, Adelson, mas tu vê a China. A China, esse regime é uma ditadura. Mas quando que não foi assim na China? Me dê a época que a China teve liberdade, teve eleições. A Rússia. Curiosamente, o primeiro partido que a China teve é o Partido Comunista, e único. Que também, quando era imperador, não existia oposição ao imperador. A oposição ao imperador é traidor, morte. Então não existia partidos. Então, nós queremos levar os nossos paradigmas para entender esses povos. E por isso que nós temos dificuldade de entender. Nós queremos implantar tudo à luz da Revolução Russa, da filosofia grega e do direito romano, que nos fundamentou, e implantar onde isso nunca existiu. Partidos políticos. Então, o curioso é o povo. O povo russo vota no autoritário sempre, porque eles acham que assim tem que ser. Um povo que foi mistura de mongol, mistura de viking e mistura dos eslavos, surgiu um povo que acha o autoritarismo uma coisa normal. Até porque quando que foi diferente?
primeiro partido que existiu na Rússia foi o Partido Democrata, o Partido Social Democrata, hoje é Partido Comunista. Então, nós queremos levar as nossas visão de mundo para a visão deles. E nós não conseguimos entender isso. A Eurásia não é a Europa. A Europa do Leste não é a Europa Central. E O, entender o Islã precisa isso também. o Adélcio, pô, me interessou um ponto que tu colocou ali, eu queria que tu até me esclarecesse, porque eu não, confesso que eu não li o Alcorão, não conheço os estudos islâmicos, mas tu colocou uma situação ali que, que diz respeito à influenciação espiritual de certos seres, quando o indivíduo não mantém uma vibração boa ou atitudes honradas, não mantém o pensamento voltado ao bem, né, às coisas boas. E qual o fundamento? Isso está no Alcorão? Mais no Sim, Alcorão? sim, não, o Alcorão explica que os jins existem e eles não É têm corpo. jeans? Jeans? É, Jeans. as pessoas. E eles não têm corpo, mas eles interagem conosco. Os profetas conseguem vê-los, nós não. Tá, isso foi de gente que já morreu, que estava aqui na Terra e morreu ou não? Cara, não explica isso, só diz que Ah, existe tá. a quinta e que nós temos que é, levar isso em consideração. Ah, tá, entendi. Então, por exemplo, como é que eles explicam por que que tem as lendas dos anões, dos gnomos? São jeans. Então, por que que os povos antigamente adoravam muitos deuses? Eram jeans que apareciam e enganavam eles. Jeans, que nós chamamos hoje de demônios. Demônios são os jeans, que os jeans são igual ao ser humano. Deus criou 4 espécies. As que têm livre-arbítrio. O homem, e os anjos. E os que não têm, os homens e os jeans, aliás, os que não têm livre-arbítrio, os animais. Então, os jeans têm livre-arbítrio. Tu vai encontrar jeans que são espíritas, jeans que são católicos, só que eles não têm corpo físico. Mas o Alcorão coloca que o profeta podia vê-los. E teve uma vez que ele até conversou com os jeans, tentou convencê-lo, alguns jeans, a abandonar o mal. O que no Islã se chama os demônios são os jeans maléficos, mas tem os jeans benéficos também. Agora, o ideal é tu não procurar. Quem vai definir se eles vão ser mal é tu. Se tu procurá-los para eles fazer o mal, eles vão fazer o mal, alguns vão fazer. Por isso que você acredita muito em feitiçaria, que é um meio. Por que que existem pessoas que gostam de colocar bebida e derramar isso? Porque os jeans vivem da aspiração do álcool. Se tu derramar álcool, eles gostam, os demônios, que são os jeans Sim. maléficos. Então, evitar isso. Então, se você faz um feitiço, a ideia do feitiço é isso. Tu coloca bebida e coisa, o Jin que gosta disso, ele vai sentir a emanação disso. E vai fazer o que tu quer. São entidades espirituais, então. Isso, seres Ah, certo. espirituais. E com Certo. livre-arbítrio, e com a Entendi. inteligência. Então, o profeta Muhammad falou com alguns. Tem um caso assim que o Muhammad chegou para. Eles estavam num acampamento e o Muhammad saiu. Aí eles chegaram a encontrar ele sozinho conversando. Aí ele disse: Vocês não estão vendo, mas tem toda uma cidade aqui de jeans. Toda uma cidade. E esses jeans são bons, eles estão me orientando como é que eu devo fazer para encontrar água, para encontrar. Então, tu é que vai atrair. Se tu quiser o mal, tu vai atrair demônios, que são os jeans maléficos. Mas se tu for bom, os jeans maléficos não vão chegar em ti. Então, depende de Quer dizer ti. que eles te influenciam, eles te influenciam, participam das tuas decisões, ou seja, ao longo da história da humanidade, eles são presentes, eles são Perfeito. copartícipes. Essa história de deuses que tem são jeans. Os nossos Certo. ancestrais não conheciam isso, então quando apareciam jeans e davam orientação, eles divinaram. E como também tem as lendas lá dos gnomos, dessas coisas, são jeans. Então tá cheio de lendas da humanidade que são jeans. Por isso É, nós o temos que saber Sócrates era o Daimon, né? Falava com o seu o Daimon, Daimon. que ele falava isso, era o Jin que acompanhava o Daimon. Possivelmente fosse positivo, porque Sócrates era um grande sábio, possivelmente ele Claro, tivesse. entendi. Só que o Daimon é em grego. Demônio, no sentido islâmico e Sim, árabe, sim. é um din negativo, um din de ordem, Jin. tem que ser cuidado. Agora, tem um caso bem interessante. Se tu quiser fazer uma negociação com o din maléfico, faça, mas tu vai pagar o preço. Tu pode dar bebida, pode dar comidas apimentadas que ele vai sentir essas emanações. Só que depois ele vai te cobrar isso. Ele vai achar que tu é dele. Vai E aí, grudar em ti, vai colar em ti. aí sempre aquela energia negativa. O Cadore tá aí com a mão, a mão aí. Cadore? Meu Deus, olha só. Vamos pensar assim: Israel, Jerusalém,
Muro das Lamentações. Do ladinho do Muro das Lamentações existe um templo aonde os rabinos ficam, são pagos pelo Estado, portanto, para ficar lendo o Alcorão. Não, a Isso, Torá. judeu lá em Israel. E um alto-falante por lá de fora fica anunciando o Alcorão das 6 da manhã às 6 da tarde, quando para tudo. Essa ligação, judaísmo, islamismo, Terra Prometida, Jerusalém, como que é essa relação vista pelo Islã? Primeiro, terra prometida não existe. A terra é para todos. Deus não escolhe. Se Deus vai dar uma coisa para um povo, não é um pedaço de terra. Isso é coisa do tempo dos mitos, que existia isso, que dá uma terra. Deus dá espiritualidade. Vai dar um pedaço de terra para alguém. Segundo, a Torá é uma escritura sagrada. Na época dela, ela foi necessária. Na época dela. Então, era sagrada. Então, o judaísmo, no Islã, o judaísmo é uma religião, não é uma etnia, não é um povo, é uma religião. E, como tal, o sujeito vem dizer assim: eu sou palestino da religião judaica. Agora, eu sou do povo judeu e da religião judaica? Esse é o grande encrenca. Como palestino. Tem palestinos muçulmanos e palestinos cristãos. Agora, bem menos, porque desde 40, os islâmicos protegeram os islâmicos e os cristãos não protegeram os cristãos, então uma grande quantidade de cristãos palestinos foram exterminados. Mas sempre, lá foi a terra de Jesus, então natural tivesse muito parecido cristão. No Islã, Jesus nasceu onde? Nasceu em Belém. Belém fica onde? Na Palestina, portanto, ele é cidadão palestino da religião judaica. Sim, porque os judeus dizem e afirmam que Jesus não é judeu. No conceito É palestino. judeu-israelense, né? Porque também tem toda uma história, né? O judeu necessariamente não é o judeu israelense também, né? E deveriam adotar uma religião e aí o povo onde eles vivem. Então, seria como o Vaticano se transformar num Estado no sentido ético. A pessoa, a confusão que criaria isso. Uma religião não dá para se confundir com a etnia. Todos. Uma religião tem que, em tese, abranger todos. Em suma, para o Islã, Jesus é palestino de, de nascimento e judeu de religião. Que naquela época a religião era o judaísmo. Se tu pegar os profetas Abraão, tanto que na Torá, os irmãos era Isaac e Ismael são inimigos. No Alcorão, não. Os dois são dois profetas, então não eram inimigos. Eles viviam junto procurando o convívio. Só que Ismael foi para o lado árabe e Isaac foi para o outro lado, por causa dos rebanhos. Isso até é natural na época. Em suma, o problema todo é que o Islã entende que o judaísmo é uma religião e não é uma etnia. Aí está todo o problema. Pessoal, nós estamos aí no tempo regulamentar. Então, só vamos agradecer aí ao doutor Adélcio por trazer todo esse conhecimento para nós. Agradecer aí a presença, a paciência de todos as contribuições, né, principalmente de todos. E se o Adélcio quiser deixar uma mensagem final, fica à vontade. Existe uma expressão árabe que está no Alcorão. Quando tu gosta de uma pessoa, tu conhece a pessoa, tu deve saudá-la. Salam aleikum, que a paz e a benção de Allah esteja sobre ti. Allah no sentido de Deus, a palavra Deus, não é Deus do Islã, é Deus. Por que que se usa Allah? Porque Allah é uma palavra que não se pode virar Deus a Deus, é uma palavra específica para Deus, então é o conceito. Então o que eu posso dizer para meus queridos irmãos e irmãs é Salam aleikum. Normalmente, aí, se tu gostar da pessoa, tu responde aleikum assalam. Ele diz, a paz esteja contigo, a paz de Allah esteja contigo, e responde, e contigo também. Esse é o meio de Falei com essa lá, então. saudação das pessoas que tu gosta. Então, salam aleikum, meus irmãos e minhas irmãs. Falei com essa lá. Contigo também, em português.
Eu queria agradecer pessoalmente o Adelso e dizer, Adelso, foi muito bom te reencontrar. Desejo para ti assim que a tua vida aí seja próspera nesse sentido aí, disseminando esse amor, disseminando essas verdades aí. Parabéns e muito obrigado, viu, querido? Eu que agradeço. Parabéns, Meu Adelson. Foi muito bom eterno mesmo. professor, né, Raul? Nosso eterno Isso, professor, o sim. Raul e o Jerônimo aí. Grande abraço, Adelson. Um abraço. Só Deu nos deixa saudade. felizes e saber que você está estudando tanto é que me deixa preocupado. Só isso. Adelson, deu saudade das O, nossas conversas. Isso é bom. Sempre revê-lo é um prazer. nós, Obrigado. nós, nós vamos fazer esse, Adelson, aleikum vassalam. Salam aleikum, aleikum salam. Salam aleikum. isso. Nós vamos fazer o Aleikum encerramento vassalam. depois temos uns minutos aqui de irradiações que nós fazemos, mas daí você fica, vou fazer o encerramento para daí você ficar liberado, tá, Adelson? Eu preciso dessas vibrações, né? Ah, É, eu, eu tenho pecados e não são poucos. A minha esperança que a generosidade dê lá, porque eu sei muitos pecados e não poucos. Então, eu preciso dessas vibrações para tentar. isso. Bem, então agradecemos mais uma vez a todo esse momento aqui de confraternização, de estudo que nós tivemos nesse momento, que possamos irradiar em favor daqueles que não compareceram e que aprofundemos sempre o nosso conhecimento, compartilhando com os nossos companheiros de jornada. Em teu nome, Senhor, encerramos então o estudo desta noite. Que assim seja. Vamos fechar aqui a gravação. É só eu achar onde fazer.